Otakus da cidade de Itumbiara, a influência da cultura pop japonesa no interior sul-goiano. Itumbiara é um município brasileiro localizado no interior do estado de Goiás, na divisa com o estado de Minas Gerais. Seus principais pontos turísticos são o Rio Paranaíba, a Cachoeira do Salitre e a Ponte Afonso Pena, sendo esta última responsável por interligar os estados de Goiás e Minas Gerais. Neste vídeo, iremos conhecer um pouco sobre a influência da cultura pop japonesa na cidade. Para isso, foi preciso entrevistar 7 jovens otakus ou fãs dessa cultura, que moram nesse município. Além disso, livros, artigos, revistas, filmes e eventos foram importantes para a construção desta pequena produção. É válido ressaltar a importância dos depoimentos gravados em vídeos, aos quais contribuíram para a construção dessa história. Então, prontos para assistir? Resumidamente, Itumbiara é uma cidade do interior, com cerca de 100 mil habitantes, tranquila se comparada à capital do estado, Goiânia. A princípio, há poucos admiradores da cultura pop japonesa nessa cidade, já que a maioria da população prefere o ritmo sertanejo. Então, geralmente, esses otakus se conhecem, mantêm contato pela internet ou marcam de reunir-se na casa de um amigo, que também tem a mesma afeição. E pelo fato da cultura local ser focada no ritmo sertanejo, não há eventos para esse grupo. É algo, digamos, curioso, pois uma cultura tão exótica e distante chegou a uma cidade pequena e tão apegada às raízes sertanejas. Isso demonstra a influência das mídias e da democratização da internet, meios que proporcionaram esse fenômeno e que enriquecem da construção da história. Em relação às entrevistas, temos 7 jovens entre 17 a 26 anos, sendo 5 jovens do sexo masculino e 2 jovens do sexo feminino. Seus nomes não serão revelados, garantindo privacidade. No geral, eles são jovens tranquilos e que têm interesse comum, a cultura pop japonesa. Por ser uma cidade pequena, esses jovens não usam vestimentas de acordo com a tribo otaku no Brasil, diferentemente dos jovens das grandes metrópoles. Todavia, a maioria procura usar ou comprar um acessório ou uma camiseta, algo que represente essa cultura pop, geralmente os animes. Esses símbolos são facilmente reconhecidos por esses admiradores, mas as pessoas que não conhecem essa cultura não conseguem entender esse gosto atípico. Basicamente, esses jovens conseguem ter um amplo acesso à internet e corresponde a um grupo interessado por idiomas, seja o inglês pelos videogames ou o japonês pelos animes, mangás, J-music, etc. A seguir, veremos alguns depoimentos. O otaku expõe os hábitos dele, ou seja, os jogos e os desenhos que ele aprecia. Contudo, este aborda o tipo de expressão desses indivíduos. Isso significa que ele acredita que os otakus usam acessórios que são mais identificados pelo próprio grupo. Esses símbolos que Sora refere-se são relacionados à cultura pop japonesa, como exemplo, algum colar pertencente a um anime ou cantores da música japonesa. O jovem Konato associa o conceito de otaku com a identificação à cultura japonesa, principalmente o pop nipônico. Ainda, ele expõe que a cultura nipônica é diferente, ou seja, aos olhos dos ocidentais, realmente existem muitas distinções curiosas. Lembrando que o sentido original da palavra otaku não é o que os brasileiros acreditam que seja. O fenômeno otaku é tido assim no Brasil, mas entre os japoneses é algo muito mais profundo e complexo, relacionado a fatos históricos do passado pós-guerra. Isso é um assunto para uma futura pesquisa. Por agora, o nosso vídeo tem como foco os otakus do Brasil, particularmente na cidade de Itumbiara. Ed entende que os otakus são aqueles que realmente são fanáticos por algo, não somente por animes. Dessa maneira, este não se rotula como otaku, porque acredita que o termo original envolve esse fanatismo que ele não tem. Muitas vezes as pessoas olham esses apreciadores da cultura pop japonesa como pessoas infantilizadas. Todavia, esse olhar sobre a animação nipônica é simplório, uma vez que existem diversas animações japonesas de caráter adulto que problematizam fenômenos sociais do país e do mundo.
Exemplo, temos o filme Páprica, do diretor Satoshi Kon. Na infância, muitos desses apreciadores da cultura japonesa recebem o primeiro contato com o universo pop. Geralmente, as crianças são estimuladas a assistir desenhos infantis. Entretanto, no decorrer do tempo, algumas crianças já não se identificam com os desenhos, pois essas encontram outras identificações. Logo, essa constante admiração à cultura pop japonesa depende das influências, da personalidade, identificação e de todo o meio social a qual o indivíduo está inserido. Diferentemente de alguns entrevistados, Person One consegue separar o pop nipônico com a cultura japonesa. Esse conceito sugerido pelo jovem demonstra diferença em relação aos demais entrevistados. Ele não associa o termo diretamente à identificação à cultura pop japonesa. Iori afirma que ser otaku é ser uma pessoa sem vida social, ou seja, um indivíduo excluso da sociedade. A partir desse conceito, é importante compreender a origem dessa ideia. Esses apreciadores da cultura pop japonesa não ficam limitados somente ao universo pop. A cultura e os acontecimentos no Japão são assuntos relevantes para muitos indivíduos. Geralmente, essas fontes absorvidas por essas pessoas são oriundas da internet, revistas, canais televisivos e até mesmo entre os amigos. Em relação a todas as entrevistas realizadas, é possível afirmar que a cidade de Tumbiara abriga uma quantidade relevante de otakus e apreciadores da cultura pop japonesa. Cada indivíduo entrevistado tem um conceito diferente sobre o termo otaku. Isso porque o termo oriundo do Japão sofre variações quanto à localidade e tempo. Os otakus e apreciadores da cultura pop japonesa na cidade de Itumbiara definiram o conceito do termo de acordo com as pesquisas e o envolvimento que os mesmos têm. Esses foram os depoimentos de 7 otakus que moram na cidade de Itumbiara. Certamente há muitos outros espalhados pela região, cada um com seu conceito, cada um com seu olhar e muitas histórias para contar. Até o próximo vídeo.